Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Mais um programa Alimento para a Alma começa nesse instante com aquele mesmo objetivo: ajudá-lo, ajudá-la a encontrar caminhos novos. Não para você mudar de religião, não para você deixar a sua fé e trocá-la pela doutrina espírita, mas para que você entenda que todas as nossas dificuldades, lutas, problemas, segundo o entendimento da doutrina espírita, são degraus ao invés de serem paredes, para que nós cresçamos, que nós superemos e que nós melhoremos. Nada está em nosso caminho com a finalidade de nos destruir. E é isso exatamente que nós temos procurado lembrar a você nos diversos programas. Como, por exemplo, o programa da semana passada. Nós aqui estamos abordando maneiras de viver que diminuam as aflições, porque nada é agradável quando você está sofrendo, não é? Qualquer dor, qualquer dificuldade orgânica, qualquer dificuldade emocional produz um mal-estar interior que impede que você veja a natureza e a admire, que você olhe o pôr do sol e fique feliz, embevecido. Quem é que consegue admirar o nascer da lua cheia com dor de dente? Já pensou isso? Ai, que dor de dente, que lua linda. Ai, que dor de dente, que lua linda. Ai, que dor de dente. Ninguém tem esse equilíbrio interior quando alguma coisa está atormentando. Por isso é importante que nós trabalhemos em nós tudo aquilo que é possível ser evitado. Quando nós não criamos problemas, quando nós sabemos nos conduzir de maneira a evitar aflições, nós seremos menos infelizes, seremos mais equilibrados. Na semana passada você pôde ver uma informação oriunda de uma pessoa capacitada, um pesquisador, um médico, uma pessoa devotada à sua área de pesquisa, que informou a você os malefícios, por exemplo, do refrigerante. E a partir deste momento, você é dono da informação. E quando você detém a informação, observa a sua fonte, pesquisa a respeito dessa verdade, você passa a ser aquele que decide. Há aflições que podem ser evitadas, podem ser diminuídas. Como nos explica o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. Muitos dos problemas que nós estamos vivendo não são herança de nossas vidas passadas. Não. São problemas que nós criamos para nós mesmos nesta vida sem precisarmos. Nós não precisamos passar por muitas das dificuldades que nós inventamos. E, por exemplo, aquilo que apresentamos na semana passada pode ser uma coisa muito útil se você der sentido a isto. Não queremos que você acredite em nós, nem que acredite no professor Lair Ribeiro, um homem, como você viu, capacitado para falar o que está falando. Mas pesquise por sua própria conta, vá olhar a lata dos refrigerantes, os frascos de refrigerante, veja o conteúdo, veja se isso faz parte da sua biologia. E observando a experiência que foi feita, mostrando a influência do pH sobre o ácido, sobre o básico, sobre o alcalino, e observando que nosso sangue tem um pH específico, você vai ver que há uma lógica neste processo. Agora, você cortar ou não o refrigerante, você dar à sua vida uma atmosfera mais saudável, não depende de mim nem do professor Lair Ribeiro, depende de você. E se você tiver aflições decorrentes do uso destas substâncias, você está se destruindo por conta, por gosto. Agora, se você quiser evitar problemas, você pode diminuir aflições. Eu tenho amigos que estavam tendo dificuldades orgânicas, dores crônicas. E quando eu comecei a falar sobre a questão de evitarmos o uso destas substâncias, tanto eu quanto ele passamos a evitá-las. E a reação orgânica foi muito positiva. Sumiram dores, desapareceu a gastrite, o sono se tornou melhor, pelo simples fato de nós entendermos, aceitarmos e depois colocarmos em prática. Agora, não é só
aquilo que comemos ou aquilo que bebemos, aquilo que ingerimos, que nos faz mal ou que produz aflições. Nós somos uma fábrica de aflições desnecessárias. Nossa maneira de encarar o mundo, nossa ansiedade, nosso desejo de ter coisas, a nossa capacidade de disputar, tudo isto nos tira a paz. Nós conflitamos com os vizinhos, nós disputamos quando estamos dirigindo veículos, nós queremos comparar as coisas nas reuniões familiares, nós nos comparamos com pessoas que convivem conosco e às vezes para nos irritarmos por não sermos tão bons, tão bonitos, tão importantes quanto elas. Isto é causa de aflição, mas esta aflição não veio de outra vida, nós estamos cultivando nesta vida. Se você vai ao Livro dos Espíritos, o progresso é uma lei e você encontrará esta lei de progresso lá nesta obra, no terceiro livro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, destinada à lei moral. As leis morais estão valendo para nosso espírito como as leis físicas valem para o mundo material. E ali, na lei moral, nós vamos encontrar Kardec perguntando se é verdade que o progresso é inexorável, ou seja, todos nós vamos progredir mesmo quando a gente não queira, mesmo que a gente não seja espírita, mesmo que não acreditemos nessas coisas, nós iremos progredir por vontade própria ou pela força das coisas, seremos empurrados para a frente. No entanto, na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a eles se existe algum obstáculo ao progresso, existe alguma coisa que diminua a velocidade, que coloque o progresso mais demoradamente em nosso caminho, que impeça o avanço do ser que progride na velocidade adequada, retardando esta jornada? E os espíritos respondem que há um obstáculo. Você vai acompanhar o texto, é simples a resposta, mas é bastante incisiva. Kardec pergunta, veja o texto aí. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre. E à primeira vista parece dar a esses vícios um redobramento, um reforço de suas atividades, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez excitam, provocam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. A pergunta vai mais adiante, a resposta vai mais adiante, mas o mais importante é observarmos o que está escrito logo no começo. O maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. O nosso, obviamente, não é? Porque este nosso orgulho e o egoísmo atuam de forma a produzir problemas, a gerar conflitos, a nos fazer incomodados e a incomodar os outros. E então, quando estamos envolvidos nesse cipoal de espinhos, nós acabamos incomodados. E os espíritos, quando dizem isso, sabem o que estão falando. Todos os ensinamentos morais de Jesus combatem o egoísmo e o orgulho. Se você observar, o perdão que Jesus recomenda é uma forma de nós esquecermos o mal, superarmos a dificuldade, vencermos o antagonismo e esquecermos a ofensa. É um golpe no orgulho, porque antigamente, ao tempo de Jesus e até hoje, muitas pessoas cultivam a necessidade do revide, o desejo de vingança, porque é o orgulho que está mandando isso. Jesus então fala, não são 7 vezes que nós devemos perdoar, devemos multiplicar isso por 70, devemos perdoar muito, devemos perder a conta, para que o orgulho não seja abastecido pelo desejo de revide. Jesus fala, amai os vossos inimigos, não é aguentai os vossos inimigos, tolerai os vossos inimigos, compreendei os vossos inimigos,
é amai os vossos inimigos. Jesus diz: todo aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Aquele que quer por orgulho estar acima, seja o que está por baixo. Seja o que é o empregado, seja aquele que vai prestar serviço. E nós vivemos em uma sociedade que nos empurra a estar por cima de todo mundo. Pessoas humílimas, pessoas simples, que eram amigas de todos, de repente são guindadas a uma condição um pouquinho melhor e já não conhecem, não cumprimentam, olham por cima os seus antigos amigos. Porque o mundo ególatra faz com que as pessoas queiram subir sobre as outras. Isto são causas de aflição. Mas Jesus, que é o grande professor nesse sentido, nos realça a importância de estarmos no mundo como aqueles que servem. Porque quando nós servimos, nós combatemos o orgulho. E este é o inimigo ao progresso. Nós, ao servir, pensamos no outro. Portanto, o egoísmo, que é aquela nódoa, aquela força, aquele incômodo que faz a gente querer ser o centro de todas as coisas, agora não existe, porque estamos pensando em outra pessoa. Ele é mais importante. E toda a mensagem de Jesus está voltada para esta compreensão moral, a importância do outro. Portanto, uma das formas muito claras de nós acelerarmos o progresso ou não impedirmos que o progresso avance na velocidade adequada é combater o egoísmo e o orgulho. Quem é que assume que é orgulhoso? Quem? Todo mundo, não, eu sou humilde. Até o momento que pisarem no seu pé, até o momento que alguém tirar o seu lugar, até o momento que alguém te tratar mal no balcão de uma loja. Será que nós somos humildes? Então, não é uma questão de discurso, é uma questão de reação, de atitude. Por isso é que, quando falamos de diminuir aflições, pesquisando na doutrina espírita e fora dela, nós encontramos na doutrina espírita todos esses ensinamentos, a reforma íntima, a melhoria do nosso padrão de sintonia, de pensamentos, de sentimentos, o perdão das ofensas, a compreensão, a compaixão. Mas isto tudo falado pode levar as pessoas a uma hipnose e elas se acharem boazinhas porque foram no centro espírita. Elas se acharem humildes porque no centro espírita falaram mansinho. Elas acharem que já estão combatendo o orgulho porque, lá no centro espírita ela quer ser a última, ela quer limpar o banheiro. E fora dali? Então, às vezes as pessoas se travestem quando estão nos ambientes religiosos de qualquer igreja, mas continuam iguais, porque aquilo é só uma fantasia. E então é assumir, é enfrentar essa realidade fora dos lugares religiosos consagrados ao culto de valores nobres. Pensarmos se nossa conduta fora também não está alimentando aquilo que naqueles 5 minutos da religião nós combatemos. Para pensarmos melhor a esse respeito, então procuramos também na área da psicologia, do comportamento, nos estudiosos que falam do dia a dia, conselhos, noções que nos ajudem a meditar sobre como diminuir as nossas aflições. E encontramos de um psicoterapeuta americano, um homem que na adolescência inclusive viveu num orfanato e que escrevendo depois obras para ajudar, aquelas chamadas obras de autoajuda, que fazem as pessoas meditar sobre a sua realidade, a sua essência, já pôde transformar essas ideias em livros que foram vendidos a mais de 50 milhões de leitores no mundo todo. Imagina o que é isso, não? Uma destas passagens nós estamos utilizando para tratar dessa questão de diminuição do nosso sofrimento. Este estudo são, na verdade, 7 conselhos que este psicoterapeuta, depois nós vamos apresentar a você,
apresenta para todos nós, de forma que, entendendo este conteúdo, nós possamos nos libertar de uma coisa que ele chama o ego orgulhoso. Vejam só, a pergunta 785 diz que o maior obstáculo ao nosso progresso é o egoísmo e o orgulho. E esse estudo a que nos referimos são 7 conselhos que nos ajudam a combater o ego orgulhoso. Olha que interessante, ele não é espírita, hein? Mas veja só como as coisas estão entrelaçadas, como as verdades universais, os conhecimentos dos valores e dos desvalores são, assim, afinizados com a linha da evolução. O que ajuda, ajuda em toda parte. O que atrapalha é ruim em todo lugar. Então, como nós temos o hábito de assimilar ou de identificar a nossa essência com o nosso ego orgulhoso, nós achamos que nós somos aquele que está xingando porque foi xingado. Nós achamos que somos aqueles que está dando troco porque foi ofendido. E se nós não dermos o troco, nós seremos trouxas, nós seremos um motivo de riso, seremos um motivo de chacota, seremos menores do que os que nos agrediram. Por quê? Porque você está achando que a sua essência divina é esta, é a do seu orgulho ferido. Você acha que Deus criou um ser que é tão peçonhento quanto o outro que te agrediu. Se o outro não percebeu ainda a origem divina dele e está fazendo coisas indecentes, você não é ele. A sua essência não é igual, a não ser que você esteja se conduzindo pelo ego orgulhoso, o ego ferido. E então você vai dar a mesma moeda, vai dar a mesma resposta. Por isso é que nesse estudo ele dá 7 conselhos, são 7 passos, para que a gente pense e tome uma atitude diferente, parando de fazer coisas que vão piorar o nosso estado. E nós estaremos comentando estes 7 passos para que você também possa aproveitá-los. O primeiro deles tem o seguinte título: pare de se sentir ofendido. Sentir ofendido? Eu nunca me ofendo. Espera alguém pisar no seu calo. Pare de se sentir ofendido. É um conselho sábio, porque muitos dos nossos problemas são decorrência exatamente de nós não nos controlarmos em relação às coisas que chegam de fora para dentro, e nós nos ofendemos com cara feia dos outros, com iniciativas que podem ser interpretadas como coisas ruins, comentários infelizes das pessoas a nosso respeito. Nós nos ofendemos com brincadeiras que às vezes levamos pelo lado negativo, e tudo nos ofende, tudo nos coloca como crianças no centro do mundo, birrentas. Então, quando você entende que não é mais para você se sentir ofendido, você vai perceber, como diz o texto, que o comportamento de outras pessoas não é motivo para que nós nos sintamos petrificados, imobilizados. Alguém fez alguma coisa errada contra nós, ou que nós interpretamos assim, e aí a gente não vai mais lá. A gente não conversa mais, a gente não quer mais estar no mesmo lugar que a pessoa está. Só existe a ofensa, diz o texto, quando você se enfraquece. E olha que exemplo que dá para entender como funciona. Você está na casa de alguém e uma criança de 3 anos olha para você e fala assim: titia, mas você está muito gorda. Não é? Uma criança de 3 anos olha para você e chama você de gorda. Você olha para a criança e fala: filhinho, não, é que essa roupa é muito larga, por isso que parece que a titia está gorda. E continua normal com a criança, continua feliz brincando com ela. Aí você sai daquela casa e vai para o encontro social. E chega no encontro social com a mesma roupa. E lá uma pessoa amiga sua, uma pessoa que está distraída, olha para você e pergunta assim: nossa, eu não sabia que você estava grávida. Meu Deus do céu! Aí é o fim do mundo. A pessoa não quis chamar você de gorda e imaginou que por causa da sua roupa você estivesse grávida. E ao invés de você dizer para ela: não, querida, é que essa roupa aqui é muito larga, é um tipo de bata, por isso que parece.
Você se ofende, você fica indignada, tá me chamando de gorda, essa pessoa quer acabar comigo, ela quer me denegrir nos olhos. Ela sempre foi invejosa, ela nunca gostou de mim, ela é uma falsa, ela pensa que ela é minha amiga, ela quer fazer de conta que gosta de mim, mas tá falando para todo mundo que eu sou gorda. Tá vendo? É assim que, por nos ofendermos, nós nos tornamos vulneráveis. Com relação à palavra da criança, nós estamos harmônicos, serenos. Por quê? Porque você não se enfraqueceu diante da fala da criança. Mas quando você se enfraqueceu diante de uma igual a você, de uma pessoa que estava ali também no mesmo ambiente, comentando a sua posição, aí você se sentiu apequenada, você se enfraqueceu e então se ofende. Se nós formos procurar, continua o texto a nos dizer, se formos procurar por situações que nos aborreçam, nós vamos encontrá-las em todos os lugares. No trabalho, na escola, no lazer. Tem gente que briga na fila do cinema. Foi distrair-se e quebra o pau porque uma pessoa furou a fila. Ou porque a fila não está andando. Nós vamos sempre encontrar motivos para nos desajustar em todos os lugares. E quando a gente se comporta assim, é o nosso egoísmo. Está dizendo, olha, o mundo tem que ser diferente, porque ele está te incomodando, você não pode suportar estas coisas. É o ego que está controlando você, te convencendo de que o mundo não pode ser do jeito que ele é, ele tem que se adaptar, ele tem que se adequar ao que você é, para você não ficar contrariado. Não pode nem chover muito, nem fazer calor. Porque se chove muito, você fica nervoso, que quer passear e não pode. Se faz calor, você não sai de casa porque está muito abafado. Então o mundo está muito ruim com você. Agora, se ao invés de ficar irritado, você se tornar apenas um observador das coisas, da vida das pessoas, se você apenas colocar-se diante dos demais como alguém que tem equilíbrio, que está entendendo por que aquelas pessoas estão agindo daquela forma, você se alinha ao espírito da criação, este ser criador, essa força criadora, melhor dizendo, ela deixa que os filhos sejam como eles são. E ela não se ofende com as opiniões das crianças. Como você não se ofendeu quando o seu sobrinho chamou você de gordo. Então, ao você observar, não, é uma criança, essa criança não sabe fazer comparações adequadas, ela pode ter se confundido. Você também olha as pessoas à sua volta e vai dizer, puxa, essa pessoa não fez isso por mal, ela não enxerga direito, ou essa pessoa está distraída, ou mesmo que ela esteja querendo me fazer mal, ela está enganada, ela tem alguma situação que a está fazendo sofrer, ela tem alguma frustração. Deixa ela se sentir feliz dizendo isto. Você não se fere, você não se altera e você mantém o equilíbrio. Portanto, quando você observa sem assumir a posição de ofendido, você tem uma condição de neutralidade. Você passa a ser uma pessoa equilibrada. Porque quem se sente ofendido todo dia, na verdade, é um desequilibrado emocional e mental. Por isso, não se consegue atingir esse ponto de serenidade ofendendo-se a cada 5 minutos. E é muito importante você pensar numa coisa. Conforme o texto continua a dizer, as pessoas no mundo, elas se identificam maciçamente, na sua essência, com o próprio ego. Você vai ouvir pessoas da sua convivência dizerem para você reagir de forma violenta à violência que você recebeu. As pessoas estão assumindo a sua essência como se fossem elas o ego orgulhoso ferido. Por isso é muito importante que nós observemos o mundo e nós nos desvinculemos de todas as formas possíveis desses horrores que nascem da identificação maciça que as pessoas fazem entre a essência do ser humano com o próprio ego. Você vai deixar isso para trás? Nossa, fulano foi grosso com você vai ficar assim sem fazer nada? Você tem sangue de barata?
Todas as pessoas usam dos veículos não como meio de transporte, algumas usam como arma. Então você está parado no semáforo, alguém do seu lado buzina, ou alguém do seu lado acelera, e você, quer correr? Vou mostrar quem é que corre mais. Pronto, você já se identificou com o ego que o outro está mostrando que tem. Se você fizer isso, você está sendo manipulado por ele. A buzina do carro de trás é que faz você reagir. Não é a sua inteligência, não é o seu controle. E você sofre. Então, quando você altera isto, quando você não se deixa envenenar, nem pelo refrigerante, nem pela comida tóxica, nem pelos sentimentos feridos no ego, porque você se sente ofendido por qualquer motivo, você encontra paz. Você pode estar em qualquer lugar, pode ouvir qualquer coisa e você se mantém no controle. Você não fica mais se remoendo, você não fica mais indo para casa levando aquela ideia horrível. Como é que eu faço para me vingar desse feliz? Ele vai ter que pedir desculpa para mim, porque onde já se viu ele falar uma coisa dessa? Você não dorme. E isso é comum, sabe por quê? Porque quando você fica ofendido, você cria o mesmo tipo de energia destrutiva, igualzinha àquela que feriu você. E então, como nós não nos controlamos porque queremos revidar, isto leva a gente à agressão, leva as pessoas ao contra-ataque e leva as nações à guerra. Esse é o mal que faz, é o orgulho individual, é o orgulho de classe, é o orgulho coletivo, é o orgulho nacional que produz esses conflitos. É a guerra, é a morte, é a aflição, a destruição da paz. Se você entender que este primeiro passo pode lhe ser útil, comece a pôr em prática. Pare de se sentir ofendido. Observe as pessoas, observe as situações, entenda aquilo que está produzindo em você, ou que produzia antes essa irritação, porque não vai ser na primeira semana que você vence isto. Você vai ter um impulso. Opa, por que eu me ofendi? Pergunte, por que eu me ofendi? Por que eu me ofendi? A vizinha saiu, passou pela calçada, fingiu que não me viu. Por que eu me ofendi? Porque é meu orgulho. Não, tadinha, às vezes ela não notou. Às vezes ela está com pressa, não queria parar para falar. Quando ela voltar, eu vou falar bom dia para ela. Mas eu não vou falar ironicamente, bom dia, dona vizinha, agora vai vir me ver, porque antes você passou aqui e fingiu que não me viu. Você está revidando. Não. Você vai esperar o momento adequado, vai cumprimentá-la com carinho, porque você apenas está observando, você não é como ela. Por isso é que isso é causa de paz interior. Esta é a primeira orientação, a primeira lição, o primeiro passo que ajuda você a diminuir aflições. Há muitos outros que nós vamos falar ao longo dos nossos programas. Pense nisso, pense no refrigerante, pense na paz interior. Pare de se sentir ofendido. É o nosso conselho, o conselho que mais adiante vamos dizer quem foi que deu a você, para você pesquisar também. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, tem bastante coisa para pensar essa semana, hein? E a gente espera você no próximo Alimento para a Alma. Na próxima semana vamos com mais uma lição sobre como não criar aflições para nós mesmos. Muito obrigado e muita paz.